Beleza, pessoal? Vamos lá para a nossa terceira aula. A primeira aula, lembrando, foi introdução ao computador, como cada peça funciona para fazer o computador ligar. Só uma introdução bem rápida, caso você tenha interesse. Eu recomendo você fortemente a procurar melhor de como funciona o hardware do computador. A segunda aula foi uma introdução ao Microsoft 365. Mostrei para vocês como vocês podem comprar o Word, como vocês podem usar ele gratuito online, e também eu já abri o Word para vocês terem um primeiro contato. Agora, nesse segundo contato com o Word, eu vou mostrar para vocês o funcionamento básico dessa ferramenta. Ela é muito bom. Essa ferramenta é muito boa para você fazer textos, para você fazer relatórios, para você fazer qualquer coisa que precise ser escrita, tá bom? Então aqui eu vou começar do zero com vocês, como se a gente estivesse fazendo, dar um exemplo, como se a gente estivesse fazendo um relatório de estágio, ok? Então aqui eu escrevi relatório de estágio, é só um nome fictício, tá? Então aqui eu vou colocar nome, idade, vou colocar profissão, colocar cidade, estado, empresa responsável do estágio, duração de estágio. Maravilha. Então aqui é só um exemplo, tá? Então aqui, vamos lá para as funcionalidades do Word. Então aqui, nessa página inicial, aqui em cima vocês vão ver que tem vários menus, tá bom? Então esses menus, eles servem para várias coisas. Então dentro de cada menu, ele vai abrir vários submenus que são bem úteis. Então, mas como nossas aulas serão mais curtas, essas videoaulas serão bem curtas, e se caso vocês queiram se aprofundar mais, eu recomendo que façam um curso especializado ou faça aquele tour completo da Microsoft. Então vamos lá. Aqui nessa parte de pincel, ele serve para opção de formatação, ele serve para a área de transferência. Por exemplo, aqui eu selecionei o texto que eu quero copiar, colar ou recortar. Então eu clico em recortar, vocês vão ver que o texto automaticamente ele já some. Eu também posso fazer isso aqui no mouse, no teclado, que ele é o Ctrl mais X, e ele também recorta, tá bom? Aqui ele também aparece a opção de copiar, que se você fizer Ctrl C e colocar um Ctrl V, que é colar, ele também faz a mesma coisa. Eu prefiro fazer tudo pelo teclado, porque ele é muito mais rápido, tá bom? Então, perfeito. Vamos seguir aqui para a fonte. Sempre que você abre a fonte no Word, ele vai abrir nesse padrão. Calibre, corpo, tamanho 11, tá bom? Eu, por exemplo, eu não gosto dessa fonte. Então, só dar um exemplo para vocês. Para selecionar todo o texto, eu seleciono com Ctrl e T, e ele selecionou todo o meu texto. E eu não gosto dessa fonte. Vou dar um exemplo de uma fonte que eu gosto, que seria a Monte Serrat. Eu seleciono Monte Serrat, eu escrevo aqui na fonte, né? Eu escrevo aqui, ó, Monte Serrat, ele já seleciona todo o texto que eu tinha selecionado e transforma todo ele. Aqui eu posso selecionar todo o texto e mudar o tamanho da fonte. Por exemplo, eu quero só o relatório de estágio e eu quero que essa fonte fique em tamanho 18, porque ele é o título do meu documento. Então ele vai ficar aqui como relatório de estágio, só ele destacado, em tamanho 18. Vou dar um exemplo que eu quero que essa fonte fique em negrito. Eu não quero que ela fique com o destaque padrão, igual os outros textos. Eu venho aqui e seleciono esse Nzinho, que é o negrito. Vocês podem ver que automaticamente ele já fica em negrito. Se eu quiser selecionar e mudar apenas uma parte do meu texto, eu também posso. Então eu seleciono só o estágio, clico aqui e ele também vai entrar ou sair em negrito. Vocês viram aqui que quando eu seleciono o meu texto, selecionei o meu texto, ele já abre essa pequena abinha aqui, em cima da minha seleção, que ele é a mesma personalização de fonte que eu tenho aqui, só que de maneira mais abreviada e mais prática, tá bom? Mas depois a gente vai passar mais sobre isso. Perfeito. Aqui, vamos seguir aqui em fonte. A gente ainda tem essa opção de itálico, caso a gente queira dar algum destaque ou alguma citação para o nosso texto.
tem a opção de detalhe, tem a opção de sublinhado. Então aqui nós podemos personalizar como nós queremos a linha. Tem o sublinhado duplo, tem esse outro aqui, espesso, e assim vai. Não vamos se aprofundar muito nisso aqui, e vai de acordo com o que você precisar. A gente também tem o taxado. Então aqui a gente também já pode personalizar o tamanho da nossa fonte. A gente pode aumentar a nossa fonte aqui, ou reduzir a nossa fonte aqui, sem precisar colocar um número, tá bom? Aqui nós temos a personalização de maiúsculas e minúsculas. Então você pode colocar a primeira letra da frase em maiúscula, tudo em minúsculo, por exemplo aqui, ó, tudo em minúsculo. A primeira letra da frase, que era igual estava, em maiúsculo. Você pode colocar tudo em maiúsculo. Você pode colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então aqui tem várias opções de personalização. Tá show? Aqui a gente tem a opção de efeitos de texto. Então aqui isso aqui é mais um detalhe estético para o nosso texto, não é um detalhe muito funcional. Mas aqui a gente pode selecionar o design que a gente quer para esse texto selecionado. Tá bom? A gente pode colocar aqui o contorno, tem a opção de sombra, tem a opção de reflexo, também tem a opção de brilho, estilo do número, ligaduras, conjuntos estilísticos e assim a gente segue. Então aqui nós temos a opção de cor do realce de texto. Então, por exemplo, eu quero dar um realce nele como se fosse um marca-texto, que já é esse automático, que ele vem nesse, eu acredito que seja um amarelo. Um amarelo. Ou se eu quero deixar ele com rosa, eu também consigo deixar ele como rosa. E assim eu consigo selecionar do jeito que eu quiser. E se eu quiser remover, eu seleciono ele, clico na setinha e deixo sem cores. Aqui eu consigo mudar a cor da fonte. Então, por exemplo, se eu quero uma fonte vermelha, eu seleciono vermelho. Se eu quero uma fonte azul escuro, eu seleciono azul escuro. E se eu quiser selecionar todo o texto e deixar todo ele em azul escuro, ele fica todo no azul escuro. Ou se eu quiser selecionar tudo e remover, eu venho aqui e clico no automático e ele já vai voltar para a cor automática. Se você clicar aqui, ele vai destacar essa opção de fonte e ele vai te dar todas as opções. Então aqui você pode selecionar as configurações mais básicas, que é essa que eu estava mostrando para vocês, ou vocês podem selecionar essa opção aqui, ó, também de avançado. Então aqui você pode mudar a escala, o espaçamento, aqui você pode mudar a posição. Então aqui tem várias coisas, ó, ligaduras, espaçamento entre números, e aqui você pode ir configurando de acordo com o que você preferir no seu documento. Como aqui é mais uma introdução para quem nunca usou, eu não vou me aprofundar nessa parte de avançado. Então tá bom. Agora vamos para a parte de parágrafo. Olha, vamos dizer que, olha aqui, eu vou clicar aqui e mostrar para vocês que em todas essas opções dessa setinha, você consegue clicar e essa pequena aba, ela fica destacada para vocês. Então aqui você já consegue, em todas essas opções você consegue clicar e ele vai abrir a opção de estilos, todos, ok? Vamos lá, para a opção de parágrafo. Ó, aqui nós temos as opções de marcadores. Por exemplo, alguns textos nós precisamos ter essas marcações. Então vocês clicam, ele já vai adicionar os marcadores automaticamente em todos os textos que vocês selecionaram. Então aqui vocês conseguem mudar o tipo de marcador. Se quer um quadrado, se quer essa opção que eu não sei o nome, se quer apenas um checkzinho ou uma opção de certo, se querem uma setinha, ou se vocês quiserem remover, clica em remover, tá ok? Então aqui tem a mesma opção, só que de marcação. Por exemplo, eu selecionei todo o meu texto, cliquei na opção de marcação e ele já separou automaticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá ok?